Vamos começar agora a falar um pouco sobre o método das forças, né? Vou fazer uma conceituação inicial do método das forças agora, para mostrar mais ou menos a metodologia do método das forças, né? Então, primeiro de tudo, calcular o grau de hiperestaticidade da estrutura. Nesse caso, o grau de hiperestaticidade tenho 3 incógnitas mais uma incógnita, tenho 4 incógnitas menos 3 equações de equilíbrio, ou seja, tenho o grau de hiperestaticidade igual a 1. No método das forças, nós precisamos bolar, né, um sistema principal. O que é o sistema principal? É a estrutura original, retiradas algumas incógnitas, tal que essa estrutura vire isostática. Então, quer dizer, quantas reações de apoio ou quantas incógnitas eu preciso retirar dessa estrutura aqui para que ela vire isostática? Eu preciso retirar um número igual ao grau de hiperestaticidade. Então, quer dizer, eu preciso retirar uma reação de apoio e essa estrutura vira isostática. Por exemplo, essa situação aqui. Eliminei o apoio B, eu tenho uma viga engastada livre, logo eu tenho uma estrutura isostática. Isso aqui é o sistema principal. Aí, claro, com a sua carga atuando, e aqui eu tenho a minha incógnita que se chama hiperestático, tá certo? Então, esse cara aqui é quem eu vou descobrir e ele se chama hiperestático. Outra possibilidade de sistema principal seria eliminar, por exemplo, o giro do nó A. Eliminando o giro do nó A, eu tenho um outro sistema principal possível. Está aqui ele indicado. Agora, meu hiperestático é o EMA. Né? Uma outra possibilidade seria ainda eu adicionar rótulas ao problema. Né? Então, se eu adicionar uma rótula, por exemplo, aqui, né? Adicionei uma rótula, eu estou ganhando uma equação. Se eu ganho uma equação, isso aqui é um sistema isostático também, né? Aí aqui meus hiperestáticos seriam esses giros aqui, né? Ok? Então tá aí. Vamos lá. Vamos desenvolver o raciocínio do método das forças nos baseando nesse primeiro exemplo aqui de cima, em que o meu sistema principal é adotado como sendo uma viga engastada livre e com uma carga uniformemente distribuída. Né? Então vamos lá. Que eu vou separar esse problema em duas situações. Uma primeira situação é a estrutura, tá certo? O sistema principal, com a carga original dela, vai gerar um deslocamento aqui, ok? Isso aqui eu vou chamar de ΔB, ou seja, deslocamento do ponto B causado pela carga real. Em uma segunda situação, eu tenho o deslocamento no ponto B causado pelo meu hiperestático. Está aqui ele, RB. Aí eu vou ter um deslocamento vertical para cima, que eu vou chamar de ΔB, causado pela carga de reação, meu hiperestático. E aí eu aplico a equação de compatibilidade. O que é a equação de compatibilidade? O que eu sei com relação ao deslocamento do ponto B? Deslocamento vertical do ponto B? Eu sei que ele é zero, né? Então, quer dizer, eu sei que o meu ΔB no ponto causado pela carga real mais o deslocamento no ponto B causado pela minha reação vai ter que ser igual a zero. Isso aqui é uma equação de compatibilidade de deslocamentos, tá certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse problema agora baseado nessa equação de compatibilidade. Vamos lá, vamos escrever a estrutura com a carga real, está aqui ela, né? Vou calcular então o deslocamento causado nesse ponto B, causado por essa carga aqui, né? Eu vou precisar, método da carga unitária, né? Vou precisar de uma carga unitária aplicada na direção desse deslocamento. O método da carga unitária eu já fiz vídeo explicando o método, né? Então não vou entrar em maiores detalhes. Basta saber então, por enquanto, que eu preciso de uma carga unitária aplicada na direção do deslocamento que eu quero. E aí eu tenho meu ΔB causado pela carga real. Vai ser igual a integral de 0 a L, momento real multiplicado por momento unitário dividido por EI dx. Certo? Isso aqui é igual a integral de 0 a L, momento real, menos qx sobre 2, então menos qx quadrado sobre 2, multiplicado por 1 vezes x, que é x. Isso tudo dividido por EI dx. Então daqui sai o valor do meu ΔB devido às cargas. Vai dar menos q, que multiplica
x na quarta sobre 4, né? X na quarta sobre 4 vezes 2i, que já está lá, né? Isso aqui aplicado nos limites de 0 a L, e aí eu encontro meu deslocamento, que é Q vezes L na quarta, dividido por 8i. Tá aí. E aí eu calculo o deslocamento causado pela minha carga de reação aqui, né? Que é o meu RB. Aqui é. Aí eu já tenho uma carga unitária aplicada na direção do deslocamento que eu quero, né? Basta eu escrever então delta P causado pela reação igual a integral de 0 a L. Aí não vou escrever de novo o momento real. Aqui vai ficar RB que multiplica x, multiplicado por x, dividido por EI de x, igual RB que multiplica x ao cubo, dividido por 2EI, aplicado nos limites de 0 a 3. Opa, aqui é sobre 3, né? X ao cubo sobre 3. Ok? E aqui não é aplicado de 0 a 3, é aplicado de 0 a L, né? Misturei as coisas aqui de 0 a L. Rx multiplicado por x, x ao cubo sobre 3, 0 a L, perfeito. Então isso aqui é igual a RB que multiplica L ao cubo dividido por 3i. Ok? E aí lembrando aquela equação que está no slide anterior, né? na folha anterior, em que esse deslocamento mais esse deslocamento tem que ser igual a zero. Então eu tenho lá menos Q multiplicado por L na quarta sobre 8EI, mais RB, que multiplica L ao cubo dividido por 3EI igual a zero. Daqui, isolando o meu RB, então eu tenho meu Q passa para o outro lado, vai ter Q vezes L na quarta dividido por 8EI, multiplicado por 3EI, dividido por L ao cubo. Isso aqui é igual a 3 oitavos, que multiplica o Q multiplicado por L. Então tá aí a minha reação RB, né? Ok? Agora eu chamo a atenção por uma outra nomenclatura possível, que inclusive é mais comum, né, no método das forças. Eu vou copiar isso aqui para me auxiliar. Então vamos olhar para essa situação aqui. Vamos discutir essa situação aqui. Meu delta B causado pela carga real. Notem que o deslocamento ele é a reação multiplicado por um termo. Tá certo? Agora, notem que essa expressão aqui, eu poderia escrever um pouco diferente isso daqui. Notem que eu poderia, ao invés de colocar uma carga unitária aqui, ao invés de colocar essa carga RB, eu poderia colocar uma carga unitária, né? E aí o deslocamento total aqui seria igual a RB multiplicado por esse deslocamento aqui causado pela carga unitária, certo? Porque é proporcional, né? Então, quer dizer, que eu tenho um deslocamento provocado pela carga unitária. Se eu multiplico pelo RB, que é a carga real que vai estar aplicada aqui depois, eu tenho esse deslocamento delta RB, tá certo? Então aquela minha equação de equilíbrio que eu tinha antes lá, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. O que eu fiz aqui foi aplicar aquela expressão lá, delta B causado pela carga real mais delta B causado pela minha carga da reação igual a zero, tá certo? Agora, então quer dizer, essa minha carga, meu delta B causado pela minha reação, eu poderia escrever como sendo, só lembrando aqui, então aqui, eu poderia escrever esse deslocamento como sendo RB multiplicado por esse deslocamento aqui. Olha como eu vou chamar ele, delta 1, 1. Deslocamento na direção 1, causado por uma carga unitária aplicada na direção 1. Isso é válido, né? Então, esse delta BR seria escrito RB multiplicado por delta 1, 1. Ok? E aqui, esse deslocamento aqui em cima, eu também vou apagar para dar um espaço aqui. Eu poderia também inserir uma nomenclatura para ele,
que seria a seguinte. Aqui eu vou chamar de deslocamento. Então, esse deslocamento que aconteceu aqui. Esse deslocamento aqui eu vou chamar de delta 1, 0. Ou seja, deslocamento na direção 1 causado pelas cargas reais. Ok? Então, isso daqui viraria delta 1, 0. Agora, aqui eu chamei de RB, mas eu poderia ter um RA mais um RC, depois um MA e blá blá blá, isso fica um pouco confuso, né? Eu poderia ter N nomenclaturas. Então, se ao invés de chamar isso daqui de RB, eu chamasse de X1, eu estaria dando uma padronizada um pouco melhor nas minhas nomenclaturas. Então, isso aqui ficaria delta 1, 0 mais X1 que multiplica delta 1, 1 igual a 0. Ok? Isso quando eu ter vários hiperestáticos, essa nomenclatura ela se justifica mais ainda do porquê usar ela, né? Que senão fica muito confuso o problema. Então, essa é a nomenclatura que a gente utiliza pelo método das forças. Essa nomenclatura é baseada no livro do José Carlos, né? Imagino que outros autores também devem adotar algo parecido com isso, né? Então, quer dizer, o meu problema agora, quando eu tenho um problema no método das forças, eu passo a escrever ele dessa forma. Primeiro, estado zero. Quem é meu estado zero? Meu estado zero é a minha estrutura original. Está aqui ela, já depois de ter bolado o sistema principal. Né? Então está aqui ela. Ok. O meu estado 1, por sua vez, o meu estado 1 é a minha estrutura original, já depois que eu bolei o hiperestático, com uma carga unitária aplicada na direção número 1. Tá certo? E aí o que eu faço? Eu calculo o momento, imaginando que isso aqui se chama A, isso aqui se chama B, isso aqui se chama A, isso aqui se chama B. Eu calculo o momento no trecho BA causado pelo estado zero aqui, né? Então, por exemplo, eu vou ter o momento do trecho de B até A aqui, ok? Momento igual a menos Q x ao quadrado sobre 2. E aqui eu tenho o momento, também nesse trecho, de x, 1 vezes x, né? E aí o que eu faço? Para calcular o meu delta 1, 0, eu misturo essas equações aqui com essa equação aqui, tá certo? Então, vai ter lá integral de 0 a L, não sei se vai dar espaço aqui, integral de 0 a L, de menos qx ao quadrado dividido por 2 multiplicado por x. Essa integral aqui eu já tinha visto antes, que vai dar menos ql na quarta, 8i. Menos q vezes l na quarta sobre 8i. E aí o meu delta 1 vai ser igual a deslocamento na direção número 1 causado pela minha carga unitária aplicada na direção 1. Então vai ser essa equação misturada com essa equação. Então, equações do estado 1 com o estado 1. Aqui em cima, a equação do estado 1 com o estado 0. Né? Então, aqui fica a integral de 0 a L de x multiplicado por x. X multiplicado por x, dividido por EI dx. Isso aqui é igual a x ao quadrado, integrando fica x ao cubo sobre 3EI aplicado de 0 até L. Substituindo, eu vou ter igual a L ao cubo dividido por 3i. E aí, utilizando a minha equação de compatibilidade, que eu escrevi no slide anterior, eu tenho ela escrita dessa forma. Delta 1, 0 mais x1 multiplicado por delta 1, 1 igual a 0. Aí eu recaio naquela mesma equação que eu tinha antes. Menos q, que multiplica L na quarta sobre 8i, mais x1, que multiplica L ao cubo sobre 3i igual a 0. Isolando o meu x1, que é a minha incógnita nesse caso, eu tenho lá x1 igual. O q passa para o outro lado, vai ficar 3 oitavos. O L corta, o EI corta, 3 oitavos de q vezes 0. Então, cheguei no mesmo resultado, né? Só trocando então a nomenclatura. Então, o processo de resolução de um problema via método das forças se resume a essa folha aqui, né? Eu bolo um estado 0, um estado 1, e aí calculo esses deltas aqui, delta 1, 0, delta 1, 1. Claro que quando eu tiver mais do que um hiperestático,
eu vou ter delta 1, 0, mais delta 2, 0, delta 1, 1, delta 2, 1 e por aí vai, né? Então, só exemplificando o último caso aqui, se eu tiver mais do que um delta, né, minha equação de equilíbrio se tornaria delta 1, 1 mais x1 multiplicado por delta 1, 1 mais x2 multiplicado por delta 1, 2 igual a 0. Aqui, delta 2, 0 mais x1 que multiplica delta 2, 1 mais x2 que multiplica delta 2, 2 igual a 0. Isso se eu tivesse dois hiperestáticos. Se eu tivesse três, isso aqui ia aumentar e por aí vai, né? Ok? Então, uma ideia inicial do método das forças é mais ou menos isso daqui, né? Aí, só para exemplificar, então, o que foi visto aqui, lançando uma viga aqui no F2, né, com as mesmas condições de apoio, então L5 e o Q10, né, então substituindo aqui nessa viga, colocando aqui, então, Q igual a 10 e L igual a 5, eu vou encontrar um valor de x1 igual a, que fica 3 vezes 10 vezes 5 dividido por 8, vai ficar 18,75. 18,75. Aí conferindo aqui com o F2, né? Só nas reações aqui. Dá para ver que bateu aqui 18,75, né? Então só validando então essa expressão que a gente achou aqui, né? Então por esse vídeo então seria mais ou menos isso. Até mais.